Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra que fala sobre o cansaço. Vamos ler, está escrito em Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Jesus diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Hoje nós iremos meditar sobre o cansaço. O cansaço afeta o bem-estar físico, mental e emocional. Neste período, nós sentimos sintomas como alteração de humor, irritação, problemas de concentração, distúrbios do sono, dificuldade de socializar, profunda tristeza, insatisfação, e a lista continua. É muito longa, entrando até para as síndromes. Mas e o cristão? Cristão tem isso? Cristão sente isto? E a resposta é sim, sente sim. Começamos a sentir as nossas forças espirituais se enfraquecendo e começamos a orar mecanicamente, frequentar o culto sem vontade, ler a palavra sem precisar entender ou então nem ler. E esta fase para o cristão é muito perigosa, pois quando seu inimigo percebe, ele não deixa a oportunidade passar. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. No texto que nós lemos em Mateus 11, Jesus demonstra que conhece as nossas limitações. Então, precisamos estar atentos, aprender, pois se esta palavra não é para mim no momento, poderá ser útil para alguém que eu conheço. Você não está assim? Você não se sente cansado? Mas você conhece alguém que está perdendo aquele brilho? No livro de Números, Deus confiou a Moisés a missão de libertar o seu povo do Egito e conduzi-los à terra prometida. Mas, num certo momento do seu ministério, Moisés sentiu um cargo muito pesado sobre ele. E, em resposta da sua oração, Deus não operou nenhum milagre sobrenatural. O que o Senhor fez? Ele orientou a Moisés a dividir o fardo. Está escrito assim: Livro de Números, capítulo 11, verso 14. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo, diz Moisés. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens conhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Veja, Moisés estava cansado, ele estava enfadado, ele pediu até mesmo a morte. Então o Senhor dividiu o fardo, dividiu a carga, dividiu o jugo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4 e no verso 9, diz assim: É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. O que a palavra está falando para nós? Não se isole. Sentir cansaço é humano, é normal. E se isolar pode agravar a situação. Não confie na sua própria capacidade. Elias também provou o esgotamento. Elias era um homem zeloso, um homem de oração, um homem de fé, firmado na palavra, corajoso, virtuoso. E, no entanto, Elias se isolou. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Elias foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Veja, o cansaço leva à tristeza.
A tristeza leva à depressão. E Elias só esteve nesta situação porque estava sozinho naquele momento. Mas o Senhor Deus apareceu a Elias e contou que ainda havia 7.000 que nunca haviam se prostrado diante de Baal. Então não se isole, não se esconda. No livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 1, diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita o bom senso. Uma outra lição muito importante sobre estar cansado é não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude na hora do cansaço. Veja o exemplo de Esaú. Ele chegou tão cansado do campo, a sua mente não estava raciocinando direito. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Nós já vimos, então, que devemos dividir o peso, não levar todas as responsabilidades sobre nós, não sermos sozinhos, pois é tolice se isolar, não tomar nenhuma decisão enquanto estiver cansado. E agora, caminhando para a conclusão, ainda eu preciso atentar para o que diz em Hebreus, no capítulo 12 e no verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Ou seja, não pense só em você. Ajude quem está perdendo aquele brilho, aquele vigor, para que ninguém se prive da graça de Deus. Eu espero que esta palavra tenha te ajudado em alguma coisa. Amém?